kid. He's mighty handy with a gun. You drive them horses. I'll take care of the kid. It's not only in this room. It's in all the rooms in the house. You can almost hear it now. Do you think the dead come back and... Olá, pessoal. Eu sou o Marco Moretti e esta é a Arca do Moretti, um podcast semanal sobre cinema, literatura, histórias em quadrinhos e outros assuntos correlatos. Neste episódio nós vamos continuar a nossa conversa sobre os meus 5 diretores prediletos. É isso aí então, pessoal. Sem mais enrolação, vamos dar início ao nosso episódio de hoje. Data Estelar 2402.0. No último episódio, se vocês bem se recordam, eu comecei a falar sobre os meus 5 diretores prediletos. Falei especificamente de 2 deles, Orson Welles e Stanley Kubrick. Comentei a importância deles para a história do cinema e como eles revolucionaram a maneira com que os filmes são vistos e feitos. Hoje eu vou continuar o meu papo com vocês, falando sobre os meus outros 3 diretores prediletos. O terceiro nome nessa lista de 5, eu coloco talvez o diretor americano por excelência, John Ford, o grande diretor de faroestes. Ele não dirigiu somente faroestes, tá? Ele dirigiu muitos outros gêneros, né? Comédias até, dramas, né? Dramas históricos, até um filme policial. Mas é claro que o faroeste, ele mesmo se definia como diretor de faroeste, né? O John Ford foi assim, alguém disse uma vez que o John Ford foi o Homero das pradarias, né? Referindo-se aí ao autor da Odisseia, né? E de fato ele transformou o western de um gênero popular em uma obra de arte, tá? Ele deu profundidade, deu densidade a um gênero que era visto com pouca consideração, né, pelos críticos e pelo próprio público, né? As pessoas até hoje têm certo preconceito com o faroeste por considerar que apenas se trata de histórias de cavalos e tiroteios, mas na verdade é muito mais que isso, tá? O Ford mostrou que o faroeste tem uma aura, tem uma densidade épica que o iguala às grandes obras-primas da arte universal, tá? Então, o John Ford fez do faroeste, na verdade, um gênero respeitável, coisa que até então, né, nos filmes, nas mãos de outros diretores, né, o faroeste nunca tinha conseguido atingir esse patamar, tá? Ele trabalhou muito com o John Wayne. Eles fizeram mais do que 12, 13 filmes, se eu não me engano foram 15 ou 16 filmes ao todo, de cabeça agora não vou lembrar, mas depois eu posso verificar essa informação para vocês. E o John Wayne passou a ser praticamente o ator por excelência, fordiano por excelência. Tá? O Ford era filho de imigrantes irlandeses e ele trouxe para o cinema toda aquela tradição irlandesa, vários filmes inclusive dele, como Depois do Vendaval, se passam na Irlanda. Ele tinha ali todo aquele sentimentalismo tipicamente irlandês, né? O filme pelo qual ele ganhou o Oscar, Como Era Verde Meu Vale, se passa numa aldeia de mineiros, num país de Gales, né? E tem todo aquele gosto, aquela saudade, aquela nostalgia típica, aquele lirismo que o Ford sempre impregnou aos seus filmes, né? Que vem ali das suas raízes irlandesas, tá? O Ford tinha ali um certo paternalismo, né? Ele sempre trabalhava com a mesma trupe de atores, em filme após filme, né? Eram sempre os mesmos rostos, a gente identifica ali, Jane Darrell, John Carradine, Victor McLaren, grande Victor McLaren, né? Um dos maiores atores da sua geração, né? E tem outra coisa também, além de tudo isso, o Ford tinha um domínio, né, como poucos diretores tiveram, da narrativa cinematográfica. Ele sabia como contar uma história.
coisa que infelizmente, lamento dizer, hoje se perdeu. Poucos diretores hoje em dia sabem como contar uma história e prender a atenção da gente do começo ao fim. Ford sabia fazer isso com poucos recursos, com poucos meios, ou com os meios que ele dispunha na época dele. Uma arte que infelizmente se perdeu, tá? Mas enfim, isso é um papo para uma outra história, para um outro podcast, tá? E por último, não se pode deixar de mencionar que Ford é até hoje o diretor mais premiado da história do cinema. Ele recebeu 4 Oscars, né? Coisa feito que nenhum outro diretor conseguiu sequer igualar. Né? Para um diretor que tem uma carreira que começa no cinema mudo, prossegue no início do cinema sonoro, com o grande desafio da passagem do mudo para o sonoro. Depois ele prossegue nas décadas seguintes, ele vai, faz documentários e filmagens na própria Segunda Guerra, ele vai lá, embarca em navios ali para o Pacífico, né, onde ele realiza alguns dos mais importantes documentários de guerra daquela época. Depois ele continua a sua obra épica e termina no finalzinho em meados dos anos 60, né, com uma obra em nada e por nada pequena, pelo contrário. A obra dele é grande, tá? John Ford foi grande. Tá? Então tá aí o terceiro nome da minha lista de 5. Agora vamos ao segundo nome, né? Ou, se preferir, ao quarto nome. Né? Segundo na lista de preferências. Tá? Cinéfilo que é cinéfilo não pode deixar de gostar do mestre do suspense. Alfred Hitchcock, o inglês Alfred Hitchcock, foi ali considerado, no final do século XX, como o maior diretor de cinema do século passado. Nenhum outro diretor foi tão popular em sua época, né, nem tão impactante quanto ele. Isso é um fato. Ele dominou a técnica e a arte de criar o suspense como ninguém. Né? Não por acaso ele ficou conhecido como o mestre do suspense. Ele tinha ideias muito claras, muito objetivas, conceitos muito bem definidos de como criar o suspense, como manter o suspense. E trabalhou nisso até fazer disso uma arte. Né? Ele até trafegou por alguns outros gêneros, fez comédia, fez musical, até musical ele chegou a fazer, enveredou ali, se aventurou em filmes de época, mas o forte dele era mesmo o suspense, assim como Ford era o diretor de faroeste, o Hitchcock foi o diretor de filmes de suspense, que como ninguém ele fez em sua carreira. São mais de 50 filmes, né? Também cobrindo um período que vai do período do cinema mudo, passando pelo primeiro período sonoro na Inglaterra, na sua Inglaterra natal. Depois ele se muda para os Estados Unidos. Aí ele tem uma terceira fase lá em Hollywood, a fase inicial, sob contrato com David O. Selznick, em que ele fez alguns de seus filmes também bastante marcantes, pelos quais ele acabou, um dos filmes dele acabou levando o Oscar, o Rebecca, a Mulher Inesquecível, de 1940. Note-se, no entanto, que ao contrário do Ford, que ganhou 4 Oscars, né, o Hitchcock nunca recebeu nenhum Oscar. Ele recebeu lá no final da vida um Oscar honorário, que é, vamos dizer assim, um Oscar de consolação. Pela minha opinião, o Hitchcock tinha que ter recebido pelo menos o mesmo tanto que o Ford, se fosse para ser justo. Né? Depois da fase com o Selznick, onde ele dirigiu alguns filmes muito importantes, inclusive um deles, Interlúdio, que se passa aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. O filme foi filmado em Hollywood, na verdade, com fundos filmados no estado do Rio, né, estrelado por Cary Grant e Ingrid Bergman, e o Claude Rains. Né, é um grande filme de suspense, de espionagem, né, pós-Segunda Guerra, ali dos anos 40. É um bom filme, e ele tinha esse filme levava muito em conta esse filme, o considerava o seu predileto. Depois disso ele tentou uma carreira independente, e aí, mais para frente, ele vai realizar os seus grandes clássicos da maturidade, né, os seus grandes filmes que vão fazer a fama dele. Né. Estou me referindo à Janela Indiscreta, com James Stewart e a Grace Kelly, todos da década de 50. Tá? Estou me referindo ao Homem que Sabia Demais, também com James Stewart e a Doris Day. Na verdade, a segunda versão de um filme que ele dirigiu na Inglaterra nos anos 30. Temos também Um Corpo que Cai, também com James Stewart, o King Novak, um clássico dos clássicos, por muitos considerado durante muito tempo, depois do Cidadão Kane, né, o melhor filme de todos os tempos. E eu amo de paixão esse filme. Aliás, sobre ele eu vou também fazer um podcast específico, comentando como esse filme foi feito, uma interpretação, uma análise desse filme. Né? E cada vez que eu assisto, eu descubro uma coisa nova sobre o filme. E não deixo de me encantar, de me fascinar com a aura que o filme passa, né? Aquela aura de meio filme no ar,
meio de filme de mistério, né, e tem tudo uma poética envolvendo a história, a forma como a história é contada, é apaixonante, né, é um filme que, para mim, está entre o clássico dos clássicos, e claro que entre os 10 maiores filmes de todos os tempos, eu colocaria, sem dúvida alguma, O Corpo que Cai como um dos 3 primeiros, 2 ou 3 primeiros, se não o primeiro, tá? Depois, obviamente, ele ainda faria, nos anos 50, Intriga Internacional, com Cary Grant, e Eve Marie Saint, que eu adoro, e o James Mason, né, no papel de vilão magnífico, né, um filme também que eu amo, de paixão também, é o filme que inspirou, na verdade, né, é considerado o filme que inspirou toda a série do James Bond, que viria logo em seguida, já no início dos anos 60, e, é claro, Psicose, né, o filme, né, o Psicose, com Anthony Perkins, né, que a Janet Leigh, né, que é, como todo mundo sabe, né, um marco na história do cinema, né, pelo menos ele fez a transição entre o cinema clássico americano mais comportado para o que o cinema americano se tornaria a partir de então. A partir dos anos 60 em diante, o cinema americano cada vez com uma violência mais explícita, mostrando as coisas mais cruamente, e esse filme, o Psicose, é, vamos dizer assim, um marco dessa passagem, dessa transição entre o cinema mais bem comportado, mais clássico, mais acadêmico, para um cinema mais, vamos dizer assim, mais inovador, mais moderno, né? E, é claro, também, completando a lista dos meus filmes prediletos dele, que se eu ficar aqui também falando, vou ficar horas, né? Que é Os Pássaros, né? Outro filme que eu amo também, né, com o Rod Taylor, né, e eu acho esse filme, e a Tippi Hedren, né, eu acho esse filme um marco também em termos técnicos, né, com efeitos especiais revolucionários e muito adiantados para a época, né. Hitchcock terminou a carreira dele ali fazendo filmes na década de 70. Eu gosto, eu sou suspeito para falar, gente, porque eu amo Hitchcock, né. Eu assisti todos os filmes dele, desde a época do cinema mudo até o último filme que ele dirigiu. E é difícil dizer para vocês que tem algum que eu realmente não gosto. Talvez um ou outro ali que tenha ficado um pouco satisfatório, mas no geral eu amo a obra dele como um todo, tá? Já li livros incontáveis sobre ele, e artigos e entrevistas, né? Li e reli, né? Vira e mexe, eu recorro às entrevistas que ele deu sobre a arte narrativa, sobre a construção de personagens, como a criação do suspense especificamente e outros detalhes, né? Isso eu me inspiro bastante na hora de escrever os meus contos, meus livros, né? Então eu acabo seguindo muito de perto ali o que o mestre tinha para ensinar, tá? Eu vou deixar para falar sobre o meu diretor predileto de todos os tempos no próximo episódio, pessoal. Espero que tenham gostado deste episódio de A Arca do Moretti. Não esqueçam de dar seu like e se inscrever no canal para saber das novidades. Até a próxima semana, então, pessoal.